Pessoal, professor Michel aqui, começando mais um vídeo. Dessa vez, nosso vídeo de hoje vai começar aqui com o nosso estudo aqui sobre o gênero carta, tá bom? Logo após esses slides aqui, a gente vai revisar no quadro sobre substantivos e pronomes também. Além, é claro, da atividade de produção textual aí em casa. Vamos lá. Gênero carta. Carta e muito mais. Olha aqui o exemplo aí de uma capa de uma carta, de um envelope. Nós temos ali, ó, lá em cima, no canto superior direito, o selo, tá certo? O selo que geralmente a gente vê nas cartazinhas, né? E olha ali embaixo quem é o remetente dessa carta. Professor Michael, da cidade de Caruaru, Pernambuco. Vamos ver o que é que a gente vai aprender hoje sobre carta? Vamos lá. O gênero carta. O que é uma carta? Para que serve? A carta é um dos textos comunicativos mais antigos. Segundo o site Google, as cartas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo. Não se sabe ao certo quando elas surgiram, mas os reis do Antigo Oriente Médio já escreviam cartas. Já a Infopédia, que é outro site aqui, ó, complementa tal informação dizendo que julga-se que 4.000 anos antes de Cristo na China e 2.500 anos antes de Cristo no Egito, já existiam reis de mensageiros, escravos ou homens livres que faziam circular diversas missivas entre cidades e pessoas. Vamos lá, certo, mas o que será que é missivas? Vamos ver ali em cima no canto direito superior o que seria o significado dela. Ó, missiva é um substantivo, certo? Ou seja, é uma palavra que dá nome, que é feminina, e ela significa o seguinte, ó, carta ou bilhete que se envia a alguém. Então nós temos aí dois gênerozinhos que a gente pode utilizar justamente para falar aí o nome missiva, tá certo? Cada gênero aí ele tem as suas características, tá certo? E ele pode ser utilizado para comunicações a longa distância, como é no caso da carta, ou então a curta distância, como é no caso do bilhete. Vamos lá. Com relação à linguagem empregada nas cartas. As cartas são escritas em linguagem verbal, ou seja, por meio de palavras, podendo variar entre a linguagem formal ou a linguagem informal, a depender do tipo de carta empregada e do tipo de interlocutor, ou seja, o destinatário, a qual ela se destina. Ok, vamos ver aqui o que seria a linguagem formal e a linguagem informal. Linguagem formal. Vamos ver ali o significado formal. Formal é um adjetivo de dois gêneros, ou seja, serve para masculino ou feminino. Significa solene, oficial ou protocolar. Então, uma linguagem formal vai ser aquela linguagem que a gente vai utilizar normalmente com pessoas que a gente não conhece, pessoas que têm um alto cargo, certo? Elas se baseiam aí basicamente nessa questão de uma linguagem que preza muito pela regra gramatical, certo? Não utiliza gírias e nem termos do senso comum, tá certo? Termos populares. E a linguagem informal? Vamos ver aí o significado de informal? Informal é um adjetivo também de dois gêneros e ela significa algo não formal, ou seja, não convencional ou cerimonioso, que se caracteriza aí pela falta de formalidade, ou seja, de traje. No caso, a linguagem formal é aquela linguagem que a gente vai utilizar de gírias, de termos mais do senso comum, do popular. A gente geralmente usa a linguagem informal com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que nós temos convívio, tá certo? Beleza, vamos seguindo. Elementos de uma carta. Nós temos aí, ó, a questão do locutor, o interlocutor, e nós temos também o suporte, que é o meio por onde essa carta, esse texto, ele vai ser transmitido.
todos os textos têm esses 3 elementos, tá certo? Isso sem contar na própria intenção de comunicar-se com alguém, tá certo? Então, sempre que você trabalhar com algum texto, com algum gênero textual, você lembre, sempre vai existir ali alguém que vai ser o locutor, ou seja, quem vai estar escrevendo aquele texto. Sempre vai ter um público-alvo, uma pessoa a quem esse texto destina, que é no caso do interlocutor. Sempre vai ter aí um suporte, que é por onde esse texto vai estar sendo encaminhado. E, é claro, um objetivo. Não existe texto sem intenção, sem objetivo. Vamos lá. Locutor, aqui na carta é chamado de remetente, é quem escreve a carta. Utiliza-se o pronome eu ou nós para representar no corpo do texto. O interlocutor, o destinatário aqui, é para quem a carta se destina. Utiliza-se o pronome. Só uma correçãozinha aqui. O pronome aqui que a gente vai utilizar, na verdade, não é ele ou ela, mas sim o pronome você ou então tu, certo? No singular. E no plural seria vocês ou vós, tá certo? Aí depende do uso, se está mais no formal ou no informal. Só essa correçãozinha aqui com relação a isso. Suporte é o meio por onde a carta é disponibilizada. Se for no papel, é o meio físico. E se for por e-mail, tá certo? Que é outro gênero textual que já deriva da carta, ele vai ser no meio virtual, beleza? Então, lembre sempre aí, a carta, ela deu origem, certo, ao e-mail que nós utilizamos hoje em dia. E-mail e também outros meios de comunicação a longa distância que se baseiam aí na internet. Estrutura básica da carta. Nós vamos ter aí sempre como essas estruturas básicas. Não é obrigatório, mas serve a dica aí de você conhecer esses elementos para a estrutura básica. Nós vamos ter um local onde essa carta foi escrita e a data de quando ela foi escrita, sendo separado aí o local e a data completa por uma vírgula, tá certo? Por exemplo, Caruaru, vírgula, 7 de agosto de 2020. Então eu já coloquei meu local e coloquei a minha data. Eu também vou ter a presença de um remetente, que é para quem... a presença de um destinatário, que é para quem essa carta se dirige. Por exemplo, pode ser um amigo, pode ser um juiz, um advogado. Vai depender aí do tipo de carta em questão. Se for uma carta pessoal, vai ser para alguém que eu conheça, para alguém que eu tenha intimidade. Se for para alguém que eu não conheça, ou então para uma autoridade, vai ser uma carta formal, tá certo? E é claro aí a questão da saudação para essa pessoa. Se eu conheço essa pessoa, se ela é muito minha amiga, se eu tenho intimidade com ela, eu vou utilizar ali o tratamento, certo? Para justamente falar com essa pessoa, para saudar, para eu cumprimentar essa pessoa. Por exemplo, querido amigo tal, e eu digo o nome do amigo, tá certo? Ou então, se for, por exemplo, uma pessoa, uma autoridade, eu vou utilizar um pronome de tratamento. Um pronome de tratamento que corresponda justamente ao cargo que ela ou ele executa. Beleza? Temos ainda a interlocução com o destinatário, que é justamente o corpo do texto, que a gente vai ver lá com relação a quais informações que estão querendo ali ser passadas para o destinatário, pelo remetente. E no final, no término aí da sua carta, a gente vai ter a despedida, que você vai finalizar a sua carta, dizendo tchau, até logo, ou de outra forma, certo? E é claro, colocando a sua assinatura para que o leitor ali, o seu interlocutor, possa saber quem foi que enviou aquela carta. Observação aqui, ó. Esses itens estão na ordem em que devem aparecer. Vamos lá, tipos de carta aqui para a gente finalizar. Nós vamos ter aí, ó, 4 tipos de cartas básicas. A carta pessoal,
a carta argumentativa, a carta do leitor e a carta aberta. A carta pessoal, pessoal, é aquela carta que justamente a gente envia de forma com linguagem informal para as pessoas que nós conhecemos, tá? Ela vai utilizar-se ali de gírias, de termos populares, vai utilizar de uma linguagem mais direta, vai perguntar coisas, como é que está a sua cidade, como é que estão as pessoas que moram com você, e isso tudo dentro do corpo do texto. A carta argumentativa já é mais voltada para a questão de concursos ou de competições aí. Não vamos nos aprofundar nesse assunto, certo? Já a carta do leitor, turminha, ela vai estar voltada aí, muito presente também, em jornais, revistas, certo? Onde os leitores, eles participam das notícias, eles opinam sobre o que foi apresentado ali naquele jornal ou naquela revista, positivamente ou negativamente, tá certo? Pode ficar apenas para a revista poder ler, ou então até mesmo ser publicado no próprio jornal como uma forma de representação ali da opinião dos leitores sobre o que foi passado. Lembrando, ó, para quem já estudou aí a questão de opinião e fato, qual é a diferença básica entre opinião e fato? O fato é algo real, algo que eu tenho como comprovar. Já a opinião é algo particular, é algo que depende unicamente das minhas crenças, tá certo? Então, não confunda opinião com fato, beleza? E por último ali nós temos a carta aberta, que é a circular, que a gente apresenta geralmente para qualquer pessoa que queira ler, tá? Nós temos aqui, ó, nessa imagem, dois exemplozinhos de carta. Ali a carta pessoal e lá embaixo, ó, na revistinha da Mônica, nós temos a carta do leitor, tá? E aqui, por fim, nós temos as referências de onde foi tirado esse material, de onde foi tirada essas informações. Agora, continuando aqui com relação aos estudos de carta e também com relação ali à revisão de substantivos, pronomes e a nossa produçãozinha textual, tá bom? Vamos lá. Aqui no quadro eu vou colocar aqui, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, quais são os elementos que nós temos na estrutura da carta. Vamos lá? Na nossa carta, nós vamos ter os elementos que são justamente o local onde a carta vai ser escrita, isso, separado aqui por uma vírgula, e vamos ter também a data por onde essa carta ela vai estar ali justamente escrita. Vou colocar aqui um pouco mais abaixo para que vocês possam visualizar, tá certo? Pronto. Mais ou menos o local separado por vírgula e a carta aqui, ó, a nossa data, tá bom? Então aí são os elementos iniciais que nós temos na estrutura de uma carta. Não é obrigatório a gente ter em todas as cartas, mas é interessante você colocar, tá bom? Logo abaixo nós vamos ter a questão da saudação para a pessoa que nós estamos falando. Por exemplo, se for uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu tenho intimidade, eu vou utilizar um tratamento, um adjetivo que trate ela. Por exemplo, se eu gosto muito dela, querido, querida, ou então minha amada, certo? Isso aí será para tratamento. Se, por exemplo, eu não conhecer a pessoa, ela tiver uma função, um cargo de autoridade, então eu vou utilizar o nome aí, o pronome, no caso, de tratamento ideal. Se for, por exemplo, um rei ou rainha, Vossa Majestade, ou então se, por exemplo, for algum juiz ou algum advogado, a gente vai trabalhar com os pronomes correspondentes. Em outra aula, a gente vai estudar mais detalhadamente com relação aos pronomes de tratamento, tá bom? Hoje, os pronomes de tratamento que a gente vai estar utilizando, ou melhor, os pronomes que a gente vai estar utilizando no caso, serão mais voltados a os pronomes do caso reto e os pronomes possessivos, tá bom? Então vamos lá aqui. Local e data, beleza. Nós vamos ter aí a saudação, certo? Que é o nosso cumprimento. Não confunda aí, ó. Cumprimento com cumprimento. Cumprimentar
é você justamente chegar e dizer: oi fulano, tudo bem? Como é que você está? E o cumprimento é de medir, tá bom? Vamos lá, nós temos aí a nossa saudação. E nós vamos ter também o nosso destinatário. Quem é o seu destinatário? Quem é a pessoa que vai receber a sua carta? Ok? Destinatário. Beleza. Até aí tudo bem. Logo depois vem o corpo da carta, certo? Que é onde você vai justamente conversar ali com o seu interlocutor. O interlocutor na carta é o meu destinatário. É a pessoa para quem essa carta está sendo enviada. Ela ou ele é o leitor da carta, certo? É com quem eu estou me comunicando. Eu, quanto quem escreve a carta, enquanto quem remete a carta, sou o locutor. E quem recebe a carta, lê essa carta, é o interlocutor, tá bom? Então aí nós vamos ter o corpo do texto. Corpo do texto. E por fim, a gente vai ter ali a despedida. Depois que eu tiver terminado toda a conversa, certo? Com o meu leitor, com o meu destinatário, eu vou me despedir, certo? Então aqui, ó, a despedida. A despedida, que normalmente vem seguida ali de uma assinatura, tá certo? A assinatura ali para finalizar e a pessoa saber: ah, foi fulano ali que mandou essa carta para mim. Tem escrito ali o nomezinho dele no final, tá bom? Bom, essa aqui foi a visãozinha básica com relação à estrutura da carta, ok? Vamos seguindo agora com relação a substantivos e depois com relação à questão dos pronomes. E aí eu vou passar a atividadezinha de produção aí para vocês, tá certo? Deixa eu só apagar o quadro. Pronto, vamos lá. Com relação à questão dos substantivos. Substantivos, eles são as palavrinhas que servem para nomear seres, objetos ou sentimentos. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Nomeia seres, objetos e sentimentos. Sentimentos. Ok? Dê uma pausazinha no vídeo para poder copiar essa informação aí no seu daily board, tá bom? Se você perdeu alguma coisa do vídeo nos slides anteriores, eu vou mandar os slides para vocês aí do grupo do WhatsApp, tá certo? Então aqui, com relação a substantivos. Nós vamos ter vários tipos de substantivos. Eu vou colocar aqui a lista deles e vou explicar cada um deles, tá bom? Vamos lá. Com relação aos substantivos, a gente vai ter os substantivos que a gente vai chamar de próprios, que são aqueles que representam nomes de pessoas ou seres específicos dentro de uma espécie, dentro de um grupo. Por exemplo, meu nome, Michael, representa quem eu sou dentro dos seres humanos, certo? Nem todo ser humano vai ser chamado Michael, mas eu, certo? Sou chamado Michael. Então, isso aí é um pronome, um nome próprio, certo? Nome que pertence àquela pessoa. Logo depois aí nós vamos ter os substantivos chamados de comuns, que são nomes genéricos, serve para todo mundo daquele grupo. Por exemplo, todo ser humano, certo? Todas as pessoas são chamadas de seres humanos. Toda mesa é chamada de mesa, ok? Depende se for aqui no Brasil ou lá no Japão, tá certo? Então aí, ó, próprio, comum. Nós também vamos ter aí os pronomes que a gente vai chamar de simples. Só tem uma única palavrinha para representar. Por exemplo, mesa, cadeira, Michael, relógio, televisão, certo? Apenas uma única palavrinha.
E nós temos também a questão dos nomes chamados de nomes compostos, tá certo? Que são justamente duas ou mais palavrinhas que juntas formam um nome de alguma coisa. Por exemplo, guarda-roupa. Eu peguei a palavrinha guarda e peguei a palavrinha roupa. Juntei as duas e dei o nome a um objeto. Temos ainda também o caso de girassol. Eu peguei a palavrinha gira e a palavrinha sol e juntei. Detalhe importante com relação a esses nomes compostos. Vai ter nome composto que vai estar ligado por travessão, que é aquele tracinho aqui, ó. Ou vai ter casos de alguns pronomes que vão estar simplesmente juntos, conectados, tá certo? Detalhe, se por acaso o segundo nome que a gente juntou ali, ele começar com R ou então com S, eu vou dobrar. Por exemplo, o nome gira e o nome sol, certo? Escreve assim, não é isso? Vocês estão conseguindo ver bem aqui? Gira e sol, certo? Se eu for juntar esses nomes e eu vou me referir à flor girassol, eu tenho que obrigatoriamente acrescentar um S aqui. Eu vou ter que dobrar esse S, tá certo? Beleza? Entendeu até aqui? Ok, então vou apagar aqui, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, não esqueça de perguntar no grupo, tá? Para eu poder ajudar vocês. Vamos lá, falei dos nomes próprios, comuns, simples, composto. Aí vamos ter aqui no caso os nomes chamados de primitivos. Primitivos, que são aqueles que dão origem a outros nomes, por exemplo, sapato, cadeira, TV, certo? Que são nomes que vão dar origem a outros. Por exemplo, sapato vai me dar origem a sapateiro, sapataria. O nome ali, cadeira, cadeirante, certo? Cadeirada. Ele vai dar nome a outros nomes, ele vai dar origem a outros nomes. TV, por exemplo, televisivo. Okay? Ele vai estar dando ali origem a outros nomes. E temos também os pronomes chamados de, substantivos chamados de derivados, que são justamente os nomes que surgiram a partir de outro, tá certo? Cadeirante vem da palavra cadeira, então é um substantivo derivado, ok? Entendeu até aqui? Ainda vamos ter outros tipos de pronomes, que são os chamados abstratos, e nós vamos ter os substantivos chamados também de concretos. Concreto não é de concreto de rua não, tá bom? Vou explicar aqui. Abstrato. Abstrato são basicamente os sentimentos. Todos os sentimentos são abstratos. Eu não consigo imaginar um sentimento sozinho. Por exemplo, eu consigo imaginar uma pessoa feliz, mas eu não consigo imaginar a felicidade. Então, esse aí vai ser um nome abstrato, certo? E um nome concreto, eu consigo pensar, pegar ou então imaginar. Por exemplo, eu consigo pegar no quadro, eu consigo imaginar o vento, eu consigo imaginar Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, certo? Então, esses aí são nomes concretos. Entenderam até aqui? Beleza, então vou apagar aqui o quadro, certo? Se você precisar copiar, pause o vídeo para você poder copiar aqui, tá bom? Ok, agora a gente vai entrar um pouquinho com relação à questão dos pronomes. Os pronomes, eles servem para substituir os nomes. Eles substituem os nomes ou se referem a eles. Por exemplo, eu falei aqui o meu nome, Michael. Para eu não ter que falar toda vez Michael, eu vou simplesmente colocar o pronome eu, certo?
De quem é esse piloto? É do Michael? Não. Esse piloto é dele. Ou no caso aqui, esse piloto é meu. Tá certo? Então aí, ó. Os pronomes, eles servem para fazer uma substituição do nome, certo? Do substantivo. Ou então, para se referir ao nome que já foi falado anteriormente. Tá certo? Quais são os pronomes que nós temos aí? Nós temos uma certa quantidadezinha de pronomes aqui, mas hoje nós vamos estudar apenas o pronome do caso reto e o pronome possessivo, tá bom? Vamos lá, pronomes do caso reto. Nós temos aí, ó, os de primeira pessoa, os de segunda pessoa e terceira pessoa, certo? Vou colocar aqui no singular e no plural, tá bom? No singular, eu, primeira pessoa, tu ou você. Detalhe, o pronome você aqui, algumas pessoas vão dizer que é um pronome também de tratamento, tá certo? Então, anotem aí para vocês não esquecerem. E nós temos ali o pronome ele ou então ela, tá certo? Isso aí, pronome aí, ó, no caso reto, no singular. E como é que seria no plural? Primeira pessoa no plural, nós, com acento, ó. Segunda pessoa, vós, com acento, ou vocês. E na terceira pessoa, eles ou elas, tá certo? Entendido até aqui? Ok, então. Vou apagar aqui o quadro para poder colocar agora os pronomes possessivos. Só detalhe, aqui ó, primeira pessoa vai ser sempre quem está falando. Segunda pessoa está se referindo a com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é de quem eu estou falando. Isso se refere aí à questão do discurso, tá certo? Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa saber quem é a pessoa que está falando, quem é a pessoa com quem eu estou falando e a pessoa de quem eu estou falando. Beleza? Vou só apagar essa partezinha aqui. E vamos trabalhar um pouquinho com relação aos pronomes. Os pronomes relativos aí à posse, tá certo? O pronome relativo à posse, ele vai justamente, como o próprio nome já diz, vai falar de quem é dono daquilo, ou quem é responsável por aquilo, certo? Nós temos aí, ó, de primeira pessoa, segunda e terceira, né? Vamos lá, primeira pessoa no singular, meu ou minha. Na segunda pessoa aqui, teu ou tua. E na terceira pessoa, dele ou dela, certo? Isso aí no singular. E como é que seria no plural, professor? Meus ou minhas. Na segunda pessoa, teus ou tuas. E na terceira pessoa, deles ou delas, tá certo? Tem também a possibilidade de você usar seus ou suas, mas depende da situação ali, você pode acabar criando uma certa confusão, porque a pessoa vai ficar sem saber. Você está falando da segunda pessoa ou da terceira pessoa, entendeu? Então, para resumir aqui, seria essa questão. Bom, turminha, por hoje a gente vai encerrar essa videoaula. Foi uma videoaula mais comprida, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado aí das mudanças que eu fiz durante essa apresentação aqui, certo? Durante as próximas videoaulas vai ter várias alterações para melhorar para vocês. Então, um abraço forte e tchau!